Paz seja convosco. Meus queridos, eu gostaria de meditar com você no dia de hoje, numa pequena história da Bíblia, que está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de 11 a 19. Lucas 17, versículos de 11 a 19, diz o seguinte: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé salvou você. Louvado seja Deus. Meus queridos, essa história desses 10 leprosos, ela é continuamente pregada, por todos nós, pastores, enfim, outros líderes religiosos, porque essa palavra ela fala de gratidão, de reconhecimento daquilo que alguém fez de bom por você. Jesus, passando por uma aldeia, a Bíblia nos mostra que 10 leprosos, de longe, porque não podiam se aproximar de Jesus por conta da doença, de longe disseram: Jesus, tem compaixão de nós. Em outras palavras, Jesus nos cura, nos liberta desse sofrimento, dessa tormenta que nós vivemos por ser leprosos. Vale ressaltar que naquela época os leprosos eles viviam em aldeias separadas das cidades. Eram verdadeiras colônias de leprosos que existiam. Se uma pessoa pegava lepra, ela era encaminhada, ela era obrigada a sair da cidade e se juntar com aqueles leprosos que viviam fora da cidade. Os familiares levavam alimentos à distância, deixavam o que nós temos hoje como ataduras, tecidos, para colocar nas feridas, mas sempre de longe. E uma pessoa leprosa, queridos, ela estava privada, do carinho da família, do convívio familiar. Graças a Deus que hoje nós já temos cura para essa doença, as pessoas elas fazem tratamento nos postos de saúde, hoje nós não chamamos de lepra, conhecemos como hanseníase, apesar que ela tem alguns graus, mas a gente tem encontrado, a medicina tem encontrado cura para essa enfermidade, mas no passado não tinha, então era muito difícil a vida de uma pessoa leprosa. O que acontece? Aqueles 10 homens reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, reconhecem que Jesus tem poder para curá-los das suas enfermidades. Talvez a notícia dos milagres de Jesus tenha chegado até eles. E agora, para surpresa deles e alegria, Jesus está muito perto deles, e é a oportunidade de suas vidas de abandonarem, de serem curados e abandonarem aquela vida e voltarem a viver a vida que talvez um dia viveram ao lado da família. E quando eles pedem insistentemente, Jesus diz para eles: vão, se apresentem ao sacerdote. E eles então, queridos, um ato de fé, se levantam e vão até o sacerdote. Eles não poderiam sair da vila onde eles estavam para entrar na vila onde as pessoas que não tinham lepras podiam entrar. Eles, ao fazerem isso, eles corriam um sério risco de serem expulsos da cidade para não passar a doença para outras pessoas. Mas num ato de fé eles foram para se apresentar ao sacerdote. E durante a ida, eles perceberam que a pele deles, que estava outrora ferida, machucada por conta da doença, agora estava restaurada, estava curada. Não havia doenças, não haviam feridas mais nos seus corpos físicos. Todos foram curados. Mas dos 10, apenas um voltou para agradecer. Apenas um voltou até Jesus. E agora sim, podendo se aproximar de Jesus, ele agradece pela cura que ele recebeu. E a Bíblia faz menção, faz questão de mencionar que este homem ele era um samaritano. Ele não era um judeu diretamente, então ele era um samaritano. E Jesus o considerou como um estrangeiro. E Jesus então diz, por que os outros 9 não voltaram para agradecer? Somente esse estrangeiro voltou para agradecer. E aí, queridos, entra o tema principal dessa mensagem: gratidão. Você sabe ser grato com as pessoas que fazem alguma coisa por você? Ou você é do tipo de pessoa que quando alguém não pode lhe ajudar, você fica chateado? Existem pessoas, queridos, que você ajuda a vida toda, no dia em que você não pode ajudar,
por aquele dia ela passa então a te tratar de forma áspera, passa a rejeitar você, muitas das vezes até mesmo agredir verbalmente você. As pessoas precisam, eu e você precisamos a cada dia desenvolver, queridos, o sentimento de gratidão. E só conseguem, queridos, exercer a gratidão quem reconhece o favor que recebeu e muitas das vezes favor que não se merecia. A palavra graça na Bíblia, por exemplo, ela significa favor imerecido. E a nossa salvação se deu mediante a graça de Deus. Ou seja, Deus fez por mim e por você algo que nós não merecíamos. Por isso nós temos que ter hoje um coração grato a Deus, porque Ele foi capaz de dar seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós numa cruz. Talvez, dificilmente, eu acho que isso é até impossível de acontecer, dificilmente você daria um filho seu para morrer no meu lugar. Imagina se em alguma situação nós estivéssemos juntos e um bandido colocasse uma arma na minha cabeça e desejasse me matar. Dificilmente você falaria assim: não mate o pastor, ele prega na TV, ele tem uma igreja, ele ajuda muitas pessoas, mata meu filho aqui, mata ele, eu só tenho esse filho, mas não tem problema, eu posso arranjar outro, ou eu tenho vários filhos, um a mais, um a menos, não vai fazer diferença. Dificilmente, eu digo até que isso é impossível de acontecer. Mas foi exatamente o que Jesus fez. Jesus, sendo Filho de Deus, morreu no nosso lugar. Deus deu seu Filho para morrer no nosso lugar. E a nossa salvação hoje se dá por meio da graça, por meio de um favor que eu e você não merecíamos, mas que Deus fez por nós, para ter cada um de nós, por meio da gratidão, perto dele. Quando eu reconheci que eu era pecador, quando eu reconheci que os meus pecados entristeciam a Deus e me afastavam dele, quando eu reconheci que para mim poder ter direito a entrar no reino dos céus foi necessário Jesus morrer por mim, e vale ressaltar que quem morreu por nós foi Jesus, não foi sua mãe, não foi seus discípulos, foi Jesus que morreu por nós. As pessoas dão às vezes muito mais glória, muito mais atenção, muito mais louvor à mãe de Jesus, aos discípulos de Jesus, do que propriamente ao próprio Jesus. E Jesus, queridos, Ele é a palavra de Deus encarnada que está no nosso meio. Toda vez que eu abro a Bíblia para ler, é Deus falando comigo. A Bíblia diz no capítulo 1 de João, que o Verbo, no princípio, o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Precisamos, queridos, ter um coração grato a Deus, porque é Deus que todos os dias supre as nossas necessidades, nos dá o sol, nos dá o vento, nos dá a chuva, nos dá o calor, nos dá o frio. Ele nos dá exatamente tudo quanto precisamos. Quando nós nos voltamos para Deus, nós nos tornamos filhos dele. Sabe, queridos, Deus ele tem 3 tipos de filhos. Deus tem filhos por criação, é toda a humanidade, todo o homem, desde Adão e Eva, até o último que puder um dia existir sobre a terra, todos são filhos de Deus por criação. Deus tem apenas um filho por geração, que é o filho dele chamado Jesus Cristo, que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Agora Deus tem centenas de milhares de filhos por adoção. No capítulo 4 de Gálatas, Paulo ele diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de resgatar a todos os homens, os que estavam debaixo da lei e os que não estavam, porque a graça se estendeu até nós, que não somos de Israel, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A Bíblia nos mostra em João, capítulo 1, versículo 12, que todos que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, Deus deu a estes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, os filhos de Deus que vão entrar no céu não são as suas criaturas. Não é, queridos, o seu filho por geração, porque ele já está no céu, é Jesus Cristo. Mas os filhos de Deus que adentrarão os céus para morar eternamente com o Senhor são os filhos por adoção. Aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador e passaram a viver segundo a vontade do Senhor, segundo a palavra de Deus, em obediência ao Senhor, estes herdarão o céu. E o céu, queridos, está para todos. A questão é que as pessoas, elas não exercem a gratidão na sua totalidade. Elas conseguem até ser gratas a uma pessoa, a um vizinho, a um familiar, mas elas não conseguem ser gratas a Deus o suficiente a ponto de Deus poder salvar suas vidas. Porque uma pessoa, para ser grata a Deus totalmente, ela precisa entregar a sua vontade, a sua vida nas mãos de Deus. Foi Deus que nos deu a vida e nós devemos devolver para Ele
para que Ele possa, queridos, nos conduzir pela sua vontade e cumprir a sua vontade sobre nós. 10 leprosos, os 10 são curados, somente um voltou para agradecer. 10%. Se a gente for colocar na matemática, seria dizer que apenas 10% das pessoas de um determinado grupo conseguem ser gratas. É lógico que isso não é uma regra, eu estou pegando aqui apenas como um exemplo. Você sabe ser grato? Você sabe reconhecer quando alguém estende as mãos para você? Você sabe reconhecer quando alguém fez um favor para você? Você sabe ser grato a essa pessoa? Você sabe retribuir? As pessoas muitas das vezes elas fazem algo por nós não esperando nada em troca. Mas a nossa gratidão, queridos, ela precisa no mínimo ser praticada para com essa pessoa. Alguém estendeu a mão para você e te deu um prato de comida, por exemplo, você que está desempregado, passando necessidade, por exemplo, alguém estende a mão e dá um prato de comida. Talvez você não vai ter condição de pagar isso, ou de devolver isso para essa pessoa, né? Como diz as pessoas, pagar na mesma moeda. Mas pelo menos dizer muito obrigado, que Deus te abençoe, saber ser grato a essa pessoa, sabe, que eles, pelo menos mencionar essas pessoas nas suas orações a Deus é o mínimo que a gente pode fazer. As pessoas não fazem isso. Se todos nós exercêssemos a gratidão com mais frequência nas nossas vidas, nós teríamos muito mais paz do que nós temos tido, queridos. Haveria menos violência sobre a terra, haveria mais entendimento, mais cordialidade, haveria mais amor entre as pessoas. O problema é que hoje as pessoas elas se preocupam muito mais consigo, com seus próprios interesses, do que com os interesses das outras pessoas. O caráter de alguém é mensurado, posso dizer assim, o caráter de alguém é revelado, na verdade, quando ele faz algo por uma pessoa que não tem a mínima capacidade de retribuir o que ele fez. Muitas das vezes nós percebemos que as pessoas elas estão estendendo as mãos para quem pode estender as mãos para elas depois. É o famoso uma mão lava a outra. Jesus disse que isso não seria um amor verdadeiro. Se você fazer o bem somente para aqueles que têm condição de retribuir o que você fez, é um bem que eles talvez assim não tão abençoado, não tão verdadeiro, vamos dizer assim. Nós temos que exercer a bondade, nós temos que exercer a cordialidade, nós temos que, queridos, saber ajudar principalmente quem precisa e quem não tem condição de retribuir. É aí que nós revelamos o nosso caráter, um caráter bom. Muitas das vezes as pessoas elas estão sempre fazendo alguma coisa por alguém hoje, visando receber alguma coisa amanhã. Na cidade que eu sou pastor, eu exerço também um mandato de vereador. E quando algumas pessoas durante a campanha perceberam que nós teríamos chances de ganhar, pessoas que outrora nunca se aproximaram de mim como pastor, mas até então como um candidato a vereador com chances de ser eleito, tá? Quer dizer, as pessoas quando perceberam isso, muita gente se aproximou de mim. Muita gente passou a me dar bom dia, boa tarde, começou a pegar na minha mão, começou a fazer certos favores, oferecendo, aliás, certos favores, porque acreditava que eu poderia ganhar. E ganhando como vereador, eu pudesse fazer alguma coisa por elas. Queridos, esse tipo de pessoa, esse tipo de atitude nós devemos evitar. Nós devemos exercer o bem sem esperar nada em troca. Exerça a bondade, seja grato, estenda as mãos, abençoe sem esperar nada em troca. Eu quero aqui finalizar essa pequena mensagem dizendo para você, seja realmente grato, seja grato a Deus pelos seus pais, seja grato a Deus pela sua esposa, pelo seu esposo. Olhe para trás, veja o que ele já passou, o que ele já viveu ao seu lado, o que já sofreu ao seu lado. Seja grato, queridos, a Deus pelos seus filhos, pelos seus líderes espirituais. Seja grato a Deus pelo seu presidente, pelo seu deputado, pelo seu governador, por mais que não estejam fazendo aquilo que você gostaria que fizesse, mas seja grato. Seja grato a Deus. Ore sempre pelas pessoas. Existe uma frase que percorre nas redes sociais, que eu queria fazer menção dela aqui, que diz o seguinte, que uma das piores coisas que pode existir é você estar falando mal de alguém, intentando o mal contra alguém, e este alguém, de repente, estar de joelhos diante de Deus, orando por você e te abençoando. Então, queridos, exerça gratidão. Seja grato a Deus pela sua vida. Poderia ter nascido no dia que seu pai manteve relações com sua mãe, em que você foi gerado, poderia ter nascido cerca de 400 milhões de pessoas. Um ser humano, um homem saudável, ele lança geralmente
entre 300 a 400 milhões de espermatozoides dentro de uma mulher em uma única relação sexual. E dessa multidão de espermatozoides, você foi o escolhido para ser gerado. Deus conduziu você até o óvulo da sua mãe, e ali o óvulo, não escolheu você, escolheu o espermatozoide que viria a ser você, tá? Até o óvulo da sua mãe. Quando houve a fecundação, você foi gerado. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Você veio ao mundo, queridos, para representar a glória de Deus. Você veio ao mundo para poder ser mais uma pessoa grata a Deus. Poderia ter nascido uma outra pessoa no seu lugar, mas Deus escolheu você. Então seja grato a Deus pela sua vida e, de preferência, entregue essa vida para Deus, de volta para Deus, para que Ele possa governar os seus passos, Ele possa, queridos, governar a sua vida e proporcionar dias melhores para você. Seja grato a Deus pelo seu emprego, seja grato a Deus pela sua comida. A gente percebe quantos filhos reclamam da comida que tem. Saiba, queridos, que tem muita pessoa no mundo que gostaria, de comer o que você come, de ter o que você tem. E às vezes você não come tudo, às vezes você reclama porque é bife, porque é frango, porque é peixe. Tem gente, queridos, que está comendo folha. Tem gente que não está comendo nada. E aí você reclamando da vida. Agradeça a Deus pelo seu emprego, agradeça a Deus pela sua casa, agradeça a Deus por tudo que você tem, pela sua roupa, pela sua família. Tem muita gente nesse mundo que gostaria de ter 10% pelo menos daquilo que você já tem. Saiba que você que me assiste, você com certeza é mais rico do que mais de 1/3 da população mundial. Mesmo você talvez sendo pobre, morando numa casinha, morando numa casa humilde, você ainda é mais rico do que mais de 1/3 da população mundial. Seja grato pela vida que você tem. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa pequena palavra e pedir, meu Deus, que as pessoas que estão nos assistindo possam exercer melhor a sua gratidão. Meu Deus, de 10 leprosos que foram curados, apenas um voltou para agradecer. E ele ainda era estrangeiro. Isso, meu Deus, dá uma conotação que muitas das vezes, dentro da própria família, não há, meu Deus, a valorização, o reconhecimento e a gratidão. Mas nós queremos, meu Deus, a partir de hoje, mudar essa história. Queremos ser gratos a Ti, meu Deus, pela vida, queremos ser gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado. Queremos ser gratos a Ti, meu Deus, por toda a nossa família, por toda a nossa casa. Pai, nada tem nos faltado, porque até que o Senhor tem nos abençoado, tem sido conosco. Abençoe a vida de todos aqueles que nos assistem, aonde, meu Deus, essa mensagem chegar, que ela possa produzir, Pai amado, transformação na vida de pessoas. É o nosso pedido de oração no Teu nome, que assim seja. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por mais essa mensagem, por essa palavra. Que Deus abençoe a você que nos assiste no nosso programa de TV local ou que nos acompanha pelas redes sociais. Que Deus abençoe, até a próxima mensagem, até a próxima palavra, se assim o Senhor nos permitir. Pai seja convosco.